nós temos uma ideia, pelo menos culturalmente falando, que se você fizer o bem, você vai viver uma vida em paz, tranquila, né? Você vai colher o bem. Claro que isso é um princípio, né? Tudo que o homem não se enganeis, o eterno não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas o livro de Jó traz algo interessante, que por mais que você pratique a justiça, seja um homem justo, um homem íntegro, você sofrerá, terá tribulações, passará por tristezas, perdas também. E eu acho interessante porque o porquê disso. Porque nós estamos num mundo caído. Às vezes nós esperamos justiça de um mundo injusto. Ou seja, o mundo não é a nossa fonte, né? Nós estamos num mundo, mas nós não podemos esperar justiça, amor, paz. Não é a nossa fonte. Então, por que as coisas ruins acontecem? Mesmo sendo uma pessoa boa, né, praticando a justiça, porque nós estamos num mundo injusto. E enquanto estivermos aqui, nós seremos atribulados, como diz o apóstolo Paulo, perseguidos, caluniados, humilhados. Mas a nossa pátria não é daqui. E essa é a nossa bendita esperança. Então vamos descodificar algumas coisas no livro de Jó. Esse pastor Samuel. Quebra tudo, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Decorrer dessa semana, a gente procurou meditar muito, né, sobre o livro de Jó e realmente trazer aquilo que a gente tem entendido no decorrer da nossa caminhada. Eu, particularmente, já tive algumas experiências, assim, que eu já fiquei até um tempo, assim, um pouco afastado do livro de Jó. Porque, assim, parecia que, né, eu tive, assim, uma maratona, agora estou até um pouco mais devagar, precisando retomar isso aí, mas eu já tive uma maratona de ler a Bíblia toda. E, assim, eu peguei e li ela 5 vezes de capa a capa. 5 vezes de capa a capa. E quando chegava no livro de Jó, parecia que, é claro que, né, guardadas as devidas proporções, parecia que vinha prova de tudo quanto é lado. Um negócio assim, doido. Mas, eu tô lendo o livro de Jó, meio que eu entrava na história, entendeu? Então, muita luta, muita dificuldade, e aí então eu tive um pouco de me segurando um pouco, mas assim, foi uma experiência pessoal, uma experiência particular, mas assim, nem de perto a gente chega perto, né, do que Jó passou, do que a experiência que ele teve. O que a gente pode dizer é o seguinte, de repente as pessoas não sabem, mas o livro de Jó está aqui próximo a Provérbios, próximo a Salmos, próximo a Eclesiastes. Isso faz parte de uma divisão, né, da composição da Bíblia Sagrada, em que uniram ali os livros poéticos, né, colocaram para facilitar a nossa leitura. Então o livro de Jó está colocado entre os livros poéticos, mas assim, ele não é só uma poesia, como, né, o senhor disse aqui na abertura. O livro de Jó ele é uma revelação de uma história verídica, né, de um homem que passou as suas experiências com Deus, e um livro muito antigo, para a gente ter a noção. O livro de Jó não é só um dos livros, de repente, o mais antigo da Bíblia, né? É difícil a gente datar, mas assim, um dos livros mais antigos do mundo, né? Jó, por exemplo, Jó viveu antes de Abraão, né? Isso daí é difícil, muito difícil a gente datar. Pesquisei, busquei várias fontes, mas isso dá uns 3.000 anos antes de Cristo. Sim. Isso dá uns 3.000 anos, estamos há 5.000 anos da nossa época, né? E se a gente quer aprender alguma coisa com princípios milenares, estão aqui. É a palavra de Deus. Então, permitiu. Assim, a gente vai discorrer algumas coisas assim, segundo o Senhor permitir, mas me chama a atenção a gente falar de Jó, porque Jó foi o tema da pregação de Deus para Satanás. Pensa que um dia Deus preparou um sermão, uma pregação para Satanás, para os anjos, né? Os anjos que a gente vai discutir também, quem são aqueles anjos. Vi um dia que os filhos de Deus entraram na presença do Senhor e veio Satanás entre eles, né? E é uma pregação, imagina que é um concílio celestial, um concílio dos reinos espirituais, e o tema da pregação de Deus é Jó. Impressionante isso. Então, assim, quem é esse cara que eu temo? Deus pesquisou sobre Jó, Deus fez um esboço sobre o livro de Jó, ele preparou uma pregação, olha, eu vou pregar hoje sobre Jó, e deixou Satanás realmente encurralado, a ponto dele ter que apelar, né, para as maldades dele ali, para poder encontrar alguma coisa, porque Jó foi o tema da pregação de Deus. Então, para a gente ter noção do que a gente vai tratar nessa noite, né? O tema da pregação de Deus, Jó. Jesus fez algumas pregações, Jesus falou sobre Jonas, né? Jonas foi um autor que Jesus citou Salomão, né? Mas Deus, num congresso espiritual,
tema da pregação dele foi Jó. Então, temos grandes coisas para aprender com esse homem, em nome de Jesus. Noé, Jó e Daniel. Ezequiel cita, né? São os justos, né? Ezequiel cita. Eu estava separando esse texto enquanto você fazia a abertura. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, fala assim: juro pela minha vida, palavra do eterno soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhe seria possível salvar os seus próprios filhos e filhas, porquanto a sua justiça lhe concederia apenas o direito de livrar-se a si mesmo. Está falando de um período de juízo que Deus traria sobre Israel, e Deus está dizendo assim: ó, o juízo está determinado, mesmo que tivesse um intercessor aí do peso de Noé, do peso de Jó e do peso de Daniel, eles não poderiam livrar vocês. Então já coloca Jó como alguém que tinha um peso de intercessão. A gente vai falar sobre isso. Né? Jó era um sacerdote. Jó era um sacerdote. Embora o texto não use, até porque ser um texto antigo, mas Jó ele oferecia. Só pegar um gancho aqui, o Senhor ele diz assim: não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu, né? E a questão ali não é o que é o tesouro. A questão ali é aonde você põe o seu tesouro. Não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. Então é aonde você põe, né? A palavra tesouro ali acho que é segula em hebraico. Ainda não pesquisei. Quer dizer crédito. Sim, no grego tem esse peso. Quer dizer crédito. É exatamente o que o senhor falou aí, né? Jó, Daniel, Noé, Jó e Daniel acumularam créditos. Caraca, mesmo assim. Então nós isso é fantástico. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas Ele é justo, né? Então às vezes, poxa, ouviu as orações dele, ouviu e é no nome de Jesus, tá? Mas e o crédito? E isso é fantástico. Isso é fantástico. Vinícius, manda ver. Vai pegar fogo. Já começamos, né? Pastor Samuel já dando um resumo do que vai ser falado. E a pregação, Deus... Cara, isso foi muito bom, eu gostei disso, sabe? Jesus usou Jó, a pregação sobre Jó. E esse livro é muito rico, cara. Muito rico, como ele falou, um livro muito antigo. E tem muitos conteúdos, porque vamos falar da personalidade de Jó. Vamos falar do sofrimento também que aconteceu com ele. Vai falar sobre relacionamento, tanto de amigos, relacionamento dentro de casa com a esposa, a devoção dele a Deus pelos seus filhos, o momento que ele ora, em que os momentos de aflições, na hora que Deus muda o cativeiro. Então o livro de Jó ele é completo para dentro de nós, dentro da nossa casa, momentos de aflição, nos mostra se a gente vai ser fiel a Deus nos momentos de aflições. Então para dar uma abertura, fica conectado aqui com a gente, porque isso mexeu muito comigo sobre a personalidade. E a pergunta é: qual é a nossa personalidade? O pastor falou aqui que Deus fez a pregação de Jó. E qual é a pregação nossa? Deus quer pregar sobre nós. Jó, foi falado aqui Jó, Noé, Daniel. Agora chegou o tempo. Pastor Samuel, Pastor Marcelo, a Tati, o Vinícius. Qual é a pregação nossa? Qual é o legado que nós vamos estar deixando aqui para os que estão vindo após nós? Porque Paulo vai dizer: olha, eu combati o bom combate, tá? Acabei a carreira e guardei. Como é bom a gente poder falar de alguém que... Quem foi? E nós estamos aqui tratando de alguém que já foi há não sei quantos mil anos atrás. E eu poder passar: caraca, Jó foi fantástico. E eu poder onde, caraca, o pastor Marcelo Paiva foi... O que ele deixou para mim, eu vou dar prosseguimento. É o que Jesus deixou. Então, isso vai ser profético na nossa vida. Tem um versículo-chave que eu vou dizer para nós aqui, tá? Jó, capítulo 1, versículo número 1. A gente vai ver quantas vezes Jó vai questionar a Deus. Se revela em nível de relacionamento com Deus. Qual é o teu nível de relacionamento? Então vai ser sobrenatural isso.